Fala galera, bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui do canal Casa Reformada. E hoje a gente vai falar de um tema absolutamente central, absolutamente importante para a sua vida. E a pergunta que vamos responder nesse estudo é o seguinte: como ser salvo? O que é a salvação e como obtê-la? E para isso a gente vai ler aqui um texto base que vai nortear o nosso estudo. Então vamos fazer uma leitura. Efésios 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Pessoal, eu queria começar esse estudo falando como não ser salvo. E o primeiro ensinamento que o versículo nos dá é que você não é salvo pelas suas obras, né? Eu acho que isso é um conceito difícil para a gente de entender, porque a gente vem de uma cultura bastante católica romana e até mesmo no meio reformado. Aliás, não é a questão de ser católico romano, é a questão do nosso próprio coração. Nós temos esse impulso dentro de nós de acharmos que nós temos alguma participação na nossa salvação, que a gente de alguma forma contribui, que Deus escolheu a gente porque a gente também colaborou, porque a gente também contribuiu, porque a gente tinha alguma virtude ali que Ele valorizou. Mas não, pessoal, a palavra nos ensina que se não fosse pela graça de Deus, unicamente a graça derramada sobre nós estaríamos mortos, né? Se você pegar Efésios 2 e ler desde o versículo 1, você vai ver que lá está escrito: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Ele vos deu vinda juntamente com Cristo. Então, pessoal, o conceito fundamental desse estudo, e que eu quero que nós entendamos aqui, que a gente saia daqui desse estudo sabendo, é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não tem força para fazer nada. A Bíblia é muito clara, muito enfática quanto a isso, que a salvação não é por obras, é pela fé, é uma obra única e exclusivamente da graça de Deus. Outro ponto, você não vai ser salvo sendo religioso, né? Eu acho que a gente, infelizmente, tem muito essa cultura também, né? Você já viu muitas vezes, tenho certeza que você já ouviu muitas vezes esse termo: eu sou católico não praticante, eu sou cristão não praticante, né? Então, assim, essa pessoa está cometendo um engano incrível, achando que ela vai ser salva tendo uma mera religiosidade, né? Muitas vezes a gente acha, eu vou indo na igreja toda semana, eu faço isso, eu leio, eu jejuo, né? Eu oro por fulano, eu oro pela minha família, eu me abstenho de álcool. Essas coisas não vão levar você a ser salvo, não vão levar você à salvação. João capítulo 8, versículo 44, Jesus se dirigindo aos fariseus, que eram as pessoas mais religiosas, eram os mestres da lei, que provavelmente sabiam textos, livros inteiros da Bíblia de cor. Jesus vira para eles e fala: vocês são do diabo. Olha que pesado isso. Então, entenda que uma vida religiosa, uma vida de ir mecanicamente para a igreja toda semana, isso não faz de você um salvo. E por último, como não ser salvo? Através da moralidade. Irmãos, pessoal, vamos ser sinceros. A gente não consegue seguir nem mesmo as coisas que... A gente não consegue ser coerente nem com nós mesmos, né? A gente falha nos critérios que nós mesmos estabelecemos. A gente não consegue ser nem coerente consigo mesmo. Quanto mais ser moral diante de Deus, ser perfeito diante de Deus, né? Eu acho que assim, se você sair perguntando, fazendo evangelismo de porta em porta, eu já vi muitas pessoas me falando isso, eu tive uma experiência pessoal também. Se você sair de porta em porta e perguntar: olha, por que você acha que você deva ser salvo? 90% ou mais das pessoas vão responder a seguinte coisa: porque eu nunca matei, porque eu nunca roubei, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu pago minhas contas, eu cuido dos meus filhos. Então, existe um senso
né, um consenso entre as pessoas, uma ideia que paira pela mentalidade brasileira de que se você for uma pessoa razoavelmente boa, não tem por que você ir pro inferno, né? Deus não faria isso com você, não parece lógico? Mas, pessoal, a Bíblia fala uma coisa totalmente diferente. Ela fala que você merece a ira de Deus. Ela fala que todos nós merecemos, porque nós pecamos. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por mais que aos nossos olhos, perante a nossa justiça mundana, nós pareçamos piedosos, para Deus as nossas boas obras são como trapo de imundícia, a Bíblia fala, né? Mateus 5, no Sermão do Monte, por exemplo, Jesus fala: você acha que você nunca cometeu adultério? Pois eu, porém, vos digo, aquele que olhou para uma mulher com uma intenção impura já cometeu adultério no seu coração com ela. Então, diante desse texto, eu posso dizer com certeza que não existe nenhum homem na face da terra que já não tenha cometido um adultério, porque todo mundo já fez isso. Também, você que acha que nunca matou, Jesus no Sermão do Monte ele diz: aquele que odeia o seu irmão no seu coração já matou. Então, diante disso, a gente pode ter certeza de que que todo mundo já cometeu diante de Jesus o pecado do assassinato, porque para Deus ódio já é um assassinato no seu coração. Então, em outras palavras, pessoal, ninguém escapa. O padrão de Deus é tão elevado, é tão perfeito, que ninguém consegue alcançar. Então, a salvação não é por obras, porque ninguém consegue alcançar a perfeição. Mas então, João, como ser salvo? A resposta é: creia em Jesus Cristo. A resposta é: creia em Jesus Cristo. A salvação, como nós lemos no texto, é somente pela fé. É pela graça, mediante a fé. A fé é um instrumento através do qual a salvação alcança você. Certo? Atos 16:31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Nesse caso, era Paulo falando para o carcereiro que estava prendendo ele, né? O carcereiro vira para Paulo e pergunta: como posso ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e serás salvo. João 3,16, que a gente já tem um estudo sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,18, quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. João 6,47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 11, 25, 26, disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então, pessoal, diante de tantos versículos, diante de tantos textos, a gente conclui que a salvação ela é pela fé somente. E não é de obras, porque se fosse de obras, você inevitavelmente começaria a se vangloriar. Você ia começar a falar: olha como eu sou bom, tá vendo? Eu vou no céu porque eu faço boas obras, eu vou no céu porque eu me domino, eu vou no céu porque eu vou pro céu porque eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, enfim. Tá, João, tudo bem, entendi. Mas e as obras? Como é que fica? A gente não tem uma obrigação de fazer as boas obras também? Né? Eu sempre achei que a salvação era por obras. Se eu cumprisse uma lista de regras e não cometesse nenhum pecado capital, né, nenhum pecado sem perdão muito grave, eu iria para o céu. Né? Mas já que você está falando que é só a fé, já que a Bíblia ensina que é só a fé, então como ficam as obras? Bom, pessoal, as obras elas são a prova de que você tem uma fé verdadeira. Entendeu? A gente não faz obras para ser salvo. A gente faz boas obras porque somos salvos. Se você realmente tem uma fé verdadeira, que veio do céu, que Deus te deu, você inevitavelmente vai sentir dentro de você um impulso natural em fazer as boas obras, em se comportar de maneira agradável diante de Deus. Né? A prova de que um cristão é verdadeiro é que ele frutifica, é que ele produz boas obras. Né? John Piper uma vez falou num estudo que qual que é a diferença entre um não convertido e um convertido. Um convertido é uma pessoa que
após a conversão, o que era sem graça e chato começa a ter muita graça e ser muito interessante, ser muito legal. Essa é a diferença, é isso que acontece quando você passa de um estado de não conversão para um estado de conversão. Aquilo que era chato, aquilo que era desinteressante, aquilo que você não tinha prazer em fazer, agora você tem muito prazer. Ou seja, agora você tem muito prazer em orar, agora você tem muito prazer em falar a verdade, em ser honesto. Tá? Então, e isso vai aumentando num processo que a gente chama de santificação. Cada vez que você, cada ano que passa, cada dia que passa, você tem ainda mais um desejo forte, ardente, de fazer as boas obras. Por prazer, por amor a Deus. E não porque você acha que fazendo isso você vai alcançar uma salvação. Não, você faz por prazer, por gratidão a Deus. E termina esse versículo, termina esse estudo, pessoal, deixando aqui o texto de Tiago para justificar esse conceito. Né? Tiago 2,14, ele diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago 2,19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, pessoal, vejam que ao mesmo tempo em que a Bíblia enfatiza muito que a salvação é somente pela fé, a salvação vem através de crer em Cristo. Se essa fé não vier acompanhada com as boas obras, isso significa que, na verdade, ela nunca foi uma fé. Na verdade, ela nunca foi uma fé verdadeira. Pessoal, esse foi o estudo. Espero que vocês tenham sido muito abençoados, que vocês tenham gostado. E eu espero que todos nós, inclusive eu aqui, a gente saia desse estudo meditando nisso. E que a conclusão prática para a nossa vida seja uma atitude de humildade. Porque o cristianismo é a única religião da graça. É a única religião em que você é salvo, que a salvação chega até você, que é Deus buscando, resgatando o homem da perdição, e não o homem se esforçando até encontrar a paz interior e, enfim. Né? É a única religião da graça. Então eu espero que isso produza em nós uma humildade, que a gente possa cada dia mais reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, a nossa total dependência dele. Amém? Se inscreve no canal, mande esse vídeo para os seus amigos, vamos lotar o YouTube aqui de teologia boa, teologia reformada, e até a próxima. Deus abençoe.